E aí, beleza? Sou Daniel da Vegan Cheese Lover. Nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, com mais sabor e com gosto de queijo. E hoje eu queria compartilhar com você a dica mais preciosa para fazer um queijo vegetal. Eu acho que quem entra nesse processo de fazer queijo vegetal, claro que num primeiro momento pode querer ver se vai dar certo, né? Será que dá certo? Será que não dá? Mas enfim, eu acho que quem tem essa curiosidade e se aventura nisso é porque já não consome mais produtos de origem animal, né? Ou querem parar com isso. E se não consomem, também tem ou a questão ideológica, né, que é pelos animais ou por outro motivo ali e pronto, né, dificilmente muda essa convicção ideológica, ou por questões de saúde, né, seja por ter alguma intolerância, por ter alguma alergia, que também isso aí dificilmente vai mudar. E por que eu estou falando isso? Porque se você tem alguma dessas condições, você está num processo que ou você substitui os queijos tradicionais por versões vegetais, ou vai ficar sem comer o queijo, pelo menos. Né? E numa vez que é possível você ter um queijo vegetal com gosto de queijo, por que não? Eu acho que isso ainda é difícil de encontrar no mercado alguma algum tipo que vá te satisfazer em termos de sabor, em termos de textura. Então é por isso que fazer em casa acaba sendo a melhor opção. Né? E dentro disso, se é uma condição que você tem, seja ideológica, seja de saúde, que tendencialmente vai perdurar pela vida, então não tenha pressa, primeira coisa. Né? Não tenha pressa de querer já ter resultados rápidos e grandiosos, porque não vai acontecer dessa forma. Se alguém te promete isso, desconfie, porque é todo um processo. Tá? É todo um processo, é um aprendizado. Né? Você aprender uma habilidade nova, que é entender como que diferentes ingredientes juntos eles vão dar algo que você possa chamar de queijo vegetal, né? Com gosto de queijo, inclusive. Então, dentro disso, primeira coisa é sempre fazer. É você sempre estar fazendo um queijo vegetal. Ou seja, uma vez que você coloca isso na sua rotina, sempre você vai ter um queijo vegetal para comer. Né? E, obviamente, você vai ter evolução nesse processo. Talvez o primeiro não fique como você gostaria que ficasse, mas o segundo já está mais próximo do que você tinha como objetivo. O terceiro vai estar mais próximo ainda. É todo um processo de evolução nisso. Então, a primeira coisa é ir sem pressa, mas também ir sem pausa, ou seja, esteja sempre fazendo isso, porque quando você começa a fazer os queijos vegetais, e olha só, eu estou falando isso no plural, tá? Porque realmente são tipos diferentes que a gente pode explorar. Você consegue testar, experimentar ingredientes diferentes, né? Ou seja, tentar combinações de ingredientes diferentes para ver esse resultado, como é que ele vai ficar. E aí, você entendendo cada vez mais esses ingredientes em separado, você consegue, de repente, ter uma certa autonomia para tentar voar sozinho. Ou seja, tentar fazer a sua própria receita, tentar chegar no resultado que você está esperando com ingredientes que estão à sua disposição. Não necessariamente precisa ser castanha de caju, mas às vezes você tem uma caixeira em abundância na sua região, dá para usar isso daí. Às vezes você tem, sei lá, um outro tipo de castanha que é mais específica da sua região, dá para explorar isso daí. Então, fazer testes, fazer experimentos é extremamente importante. Né? E é a prática que vai te trazer a evolução nesse processo. Agora, de tudo isso que eu falei, ainda não falei da melhor dica para você fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. Tá? Porque perceba que tem bastante coisa envolvida no processo. Tá? Tem uma variedade muito grande de ingredientes, fora os ingredientes em si, proporções também podem fazer uma grande diferença, tá? Entre você colocar um terço de alguma coisa, colocar metade, colocar um quarto, isso daí pode fazer diferença, principalmente na questão dos saborizantes. Tá? Às vezes é
pouca coisa a mais que você coloca para esse ingrediente ter o destaque que não precisava ter. Então, é um ponto super relevante esse, de quantidades e proporções que você vai usar, não só quais ingredientes. Tá? Depois os testes que você vai estar fazendo. Então, a partir do momento que você entra com uma certa rotina disso, e essa rotina não é todo dia vai fazer um queijo vegetal, claro que não. Estamos falando pelo menos uma vez por semana, talvez, 2 vezes por semana, não sei, uma vez a cada 15 dias, mas é importante sempre você estar nesse jogo, tá fazendo sempre. E agora sim, a dica mais importante, ela tá aqui, ó. É você ter um caderninho para você poder anotar tudo que está acontecendo, né? Olha só, isso daqui é tudo anotação que eu tenho de coisas que eu estou fazendo. Se pegar aqui, por exemplo, não só receita, né? Mas eu também coloco aqui o resultado que isso me trouxe. Tá? Por exemplo, aqui eu anotei isso aqui de janeiro do ano passado. Né? Pulvurulenta, mas consistência cremosa, uma textura, indício de separação de líquido e fibras. Tentar usar a lecitina de soja, goma xantana e coalhar e dessorar. Ou seja, eu fiz uma experiência, experimentei e daí eu anotei aqui o resultado final, o que eu achei. Então, para numa próxima, né, foi uma experiência que eu fiz com amêndoas, por isso que tem essa questão de ter um pouco dessa pulvurulência aí, parecer um pouco um pozinho, uma areinha, alguma coisa do gênero. Né? Então, tentando contornar isso, né, com outros ingredientes. Então, você tomar nota do que você faz é extremamente importante, é ter um caderninho só para isso. E isso daqui serve tanto para você colocar a receita, né, que você está fazendo e o acompanhamento dessa receita. Porque ao longo do caminho, algumas surpresas podem acontecer. Você pode perceber alguma coisa que não tinha percebido antes e falar: nossa, olha só, será que isso daqui acontece sempre ou foi só aqui que aconteceu? Escreve isso, né, nessa página dessa receita aí. Então, o tempo que você está deixando, seja de fermentação, seja de maturação, as condições que você está maturando, se está maturando na gaveta da geladeira, se está maturando na primeira prateleira da sua geladeira, tudo isso é informação importante para você ter no seu caderninho, para depois você revisitá-lo quando você for fazer alguma outra receita semelhante, ou quando tiver algum ingrediente numa receita e você fala: peraí, eu já fiz algum queijo vegetal com esse ingrediente, deixa eu ver o que eu anotei. Você volta lá e vê a anotação que você fez. Né? E em vista disso, você consegue já cada vez mais refinar o seu processo. E quanto mais você faça isso, mais notas você tenha, porque também o processo de anotar, também a gente anota na nossa cabeça, né? Faz fixar um pouco mais esse conhecimento. Então, quanto mais você anotar isso daí, mais você vai entender a composição dos queijos vegetais, a interação entre os ingredientes, e aí chega num ponto que a hora que você pega para fazer uma receita, você até mais ou menos já tem as suas proporções mais ideais de saborizantes, por exemplo, né? Ou seja, a sua margem de erro diminui muito. E depois conta para mim aí nos comentários. Você tem um caderninho só para isso? A gente continua essa conversa nos comentários.